Meus amigos, sou o professor Márcio Peixoto, de Direito Penal, e hoje vamos tratar um tema muito interessante, que não deixa também de ser polêmico, mas que cai nas nossas provas direto. O assunto tem relação com os crimes contra a dignidade sexual, e é o estupro. Vamos falar hoje do artigo 213. Para muita gente é tabu, até para estudar fica complicado, mas nós temos que encarar a prova. O artigo 213, ele diz o seguinte, vem comigo, ele diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena de reclusão de 6 a 10 anos. Olha que interessante, constranger alguém. Essa modificação foi feita em 2009. Hoje, pode ser sujeito passivo desse crime tanto homem quanto mulher. Antes disso, só homem. Nós tínhamos até um caso em que mulher poderia ser classificada ali como autora desse tipo de crime, mas graças a Deus as coisas estão muito mais simplificadas aí para vocês, que o sujeito passivo de estupro pode ser tanto mulher quanto homem, porque o verbo vem começando em constranger, mas ele logo em seguida diz alguém, constranger alguém, tá? Não importa a questão de ser sexo masculino ou feminino. E continua mediante violência. Tem que ser violência. Tem que ter grave ameaça. A ter conjunção carnal. Conjunção carnal, né, até como parece fácil você entender isso aqui, até para explicar, é um pouco embaraçoso, mas quando eu penso aqui em conjunção carnal, no primeiro momento, aquele conceito clássico seria quando o pênis entra na vagina de uma mulher, claro. Vagina é só mulher que tem, não é isso, Fernando? Aham, sei. Aham. Então, o pênis entra na vagina da mulher, seria a típica conjunção carnal. Antigamente os professores falavam muito isso. Não, quando o membro masculino entra, né, no membro feminino, classicamente falando, é conjunção carnal. E antigamente só se caracterizava dessa forma. Homem e mulher tinha uma situação excepcional que colocava a mulher como sujeito ativo, mas hoje não, bem tranquilo. Tá? Por que você chega a essa conclusão? Que pode ser mulher com mulher, por exemplo, homem com homem, porque a segunda parte do 213 diz o seguinte: ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Agora, o que é ato libidinoso? São vários, podem ser vários atos dentro ali de um contexto de estupro, por exemplo, como aquele sujeito que apalpa a mão nos seios de uma mulher, ele começa a beijar de forma lasciva várias partes do corpo feminino. É aquele cara que pega o dedo e fica ali possuído pelo mal, encostando nas partes íntimas da mulher. Homem com homem, por exemplo, pode haver o estupro, tecnicamente não seria uma condição carnal, mas seria um ato libidinoso a partir do momento em que o sujeito introduz ali o seu membro masculino, né, no interior de um outro homem, por exemplo. Isso tudo está dentro de um contexto de estupro, um crime muito grave hoje, em que a reclusão é de 6 a 10 anos. Agora veja bem, se essa conduta ela vira a resultar uma lesão, não uma lesão leve, uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, nós temos um acréscimo, uma reclusão de 8 a 12 anos. Ah, mas professor, entendi. Então, o estupro tem aquela pena de reclusão de 6 a 10 anos, mas se for uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14, aumenta um acréscimo de 8 a 12 anos, perfeito. E se for menor de 14, aí nós já entramos numa outra seara. Ainda que a moça, vamos imaginar aquela cena clássica que em vários lares, aí os pais fiquem de olho aí, sabem muito bem como é que funciona isso.
aquela menina de 13 anos, com aquele corpinho de 16, 17, aquele rapaz de 18, por exemplo, franzino, magrinho, e aí namora a moça. E aí sempre tem aquela história de ficar na casa para dormir de sexta para sábado, e o pai fica meio relutante, tá? E a moça muito sapequinha, mesmo que ela seja muito mais esperta que o rapaz, é configurado ali um estupro, porque o estupro ele pode ser presumido quando eu penso no vulnerável. Menor de 14 anos é considerado vulnerável. Aquela história de, não, eu vou, pai, deixa eu dormir, eu durmo aqui na cama e o Brian fica aqui no colchão, no chão. Ela sempre cai da cama e fica com o Brian e daqui a pouco o pai sempre está dormindo. Isso que não dá para entender, a mãe está sempre dormindo, ninguém vê nada, ninguém fez nada e daqui a pouco percebe-se o que ocorreu, né? E não deixa tecnicamente de ser estupro, ainda que tenha havido um consentimento. Nós temos formas de encarar essas situações bem diferentes, a depender da idade da pessoa, se ela é inimputável, se ela é semi-imputável, isso tudo vai depender do caso concreto. Mas nesse primeiro momento, nós vamos entender que tem esse acréscimo na pena de 8 a 12 anos se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Se for menor de 14, já entra em outro tipo de crime, ok? Agora, se resulta morte, tá ali 12 a 30 anos de prisão. Nós também temos a violação sexual mediante fraude, artigo 215, e diz o seguinte: ter conjunção carnal, e agora você já entendeu o que seria a conjunção carnal, aquela situação clássica, né, de homem e mulher, ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Como assim, professor? Mediante fraude? Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 anos. Como assim, professor? A pessoa ser obrigada a fazer sexo, mas não, ao mesmo tempo não houve ali uma ameaça, não houve ali uma violência propriamente dita. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte: pegar um caso concreto que eu vivenciei em uma determinada delegacia, em que uma mulher casada que trabalhava em um restaurante como garçonete, ela resolveu sair com um outro rapaz que também trabalhava no mesmo restaurante. E o interessante é que ela era casada, ele também era casado. E resolveram sair. O rapaz gostou muito de sair, a moça só queria sair aquela vez, não quis mais sair. Ela só queria praticar o mal e depois se retirar. Só que o rapaz ele não aceitou e disse o seguinte: olha, se você não fizer a próxima vez, eu vou contar para o seu marido. Inclusive, eu vou ali, eu tenho provas robustas de que nós saímos e eu não estou nem aí para nada. Eu só quero ficar com você e ver o que você veja que você vai fazer. Ela acabou se encontrando com ele mais 2 ou 3 vezes. Depois ficou muito insuportável essa situação e ela levou esse caso à autoridade policial e a autoridade policial entendeu que a moldava exatamente nesse artigo 215. Ela tinha ali uma dificuldade de manifestar a vontade em relação ali à utilização do seu próprio corpo, em virtude dessa fraude, tá? 2 a 6 anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, vamos aplicar também a multa. Outro crime muito interessante, isso despenca em concurso público, é a importunação sexual. A importunação sexual não é aquela situação em que o sujeito está ali sentado na calçada conversando com os amigos, aí passa a bonitona lá da academia e o cara fica: "Psiu, que isso, hein? Psiu, que isso, hein?" O pessoal da década de 80 fazia muito isso, o pessoal da década de 70 tinha um comportamento meio esquisito. Você é dessa época, né, Fernando? Chegou a fazer isso com alguém? Bem, bem, bem feio isso, hein? Bem, bem esquisito isso. Mas o pessoal da década de 70 e 80, infelizmente, tinha um comportamento meio esquisito. Hoje em dia, pelo menos nesse aspecto, muita coisa evoluiu. Mas não tem nada a ver isso com importunação sexual. Qual é a pegada aqui? O artigo 215-A, ele diz o seguinte:
praticar contra alguém e sem sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Eu estou falando aqui agora da importunação sexual e não do assédio, tá? Importunação sexual, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. É claro que existem interpretações. Se você pegar 3, 4 livros, sempre vai ter alguma divergência com relação a algumas ações. Agora vamos imaginar o seguinte: aquela moça passando ali, atravessando uma rua, com muita gente, aquela cidade grande, gente passando de um lado para o outro, de repente um rapaz passa pelo outro lado e assim que cruza com a moça, ele enche a palma da mão, né, e bota as suas mãos nas nádegas, por exemplo, da moça. É uma típica importunação sexual, ele não está ali com o ânimo de praticar um estupro. Mas ele está, de certa forma, objetivando a satisfação do seu próprio desejo sexual, de tentar ali jogar para fora os seus instintos mais primitivos, sexualmente falando, que ele tenha. E aí ele tem uma atividade como essa. Não faz muito tempo, começou ali uma onda de algumas pessoas se masturbarem em ônibus. E logo no início, eu me recordo que várias autoridades policiais já botavam como estupro, né? E aos poucos as coisas foram assentando e na maioria das vezes colocava ali como importunação sexual. A moça sentada num banco e o rapaz um pouco longe ali, botar ali uns 4, 5 metros, ele visualizando aquela moça, ficando ali excitado, masturbava-se e após o término ali do seu trabalho do mal, ele era, ou no meio, não importa, ele era flagrado, levado para a delegacia e ficou um tempinho essa moda. Ficou ali uns 3 anos, não é isso, Fernando? Você lembra bem desses detalhes? E o interessante é o seguinte, isso é importunação sexual. A maioria da doutrina entende que é importunação sexual. O outro colocava estupro. Pode ocorrer de ser uma tipificação por estupro? Até pode. Você imagina ali uma situação ali de masturbação, mas muito próxima ao corpo da, de uma mulher, por exemplo, até mesmo de um outro homem, evidentemente, mas não um trem lotado, um metrô lotado, em que você não tem muito espaço para fazer alguma manobra para você sair daquela situação. Isso pode acontecer, tá? Realmente isso pode. Mas normalmente eles colocam a importunação sexual como situações ali que você está mais com o corpo ali separado. Então, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Tem muitos vídeos por aí, principalmente no YouTube, da moça numa fila, o cara um pouco atrás e ela não está vendo nada e ele está, por exemplo, se masturbando. Seria ali uma importunação sexual, embora parte da doutrina entenda ali que poderia, no caso concreto, se configurar como estupro. Agora, o assédio sexual, artigo 216, também despenca em prova constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua, palavras mágicas, da sua condição de superior hierárquico. Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, ou a ascendência inerente ao exercício de cargo, emprego ou função. Olha que curioso, assédio sexual. Aí você trabalha numa empresa e o chefe chega, por exemplo, na moça lá no balcão e começa: poxa, você podia ser gerente daqui. A Vanessinha, ela é gerente, ela teve cabeça para isso.
A Claudinha também ficou gerente da outra loja, porque ela seguiu ali a cartilha certinho. Você vai fazer o que sexta, sábado? O que que você vai fazer? A gente podia dar uma saidinha. Você não precisa necessariamente ser direto, tá? Mas professor, então uma simples cantada configuraria o assédio sexual? Não, não é uma simples cantada, tá? Claro que evidentemente o caso concreto é que vai dizer, mas se o chefe chega e convida, nada impede que o superior hierárquico se apaixone por uma subordinada. A questão é como é que ele vai demonstrar isso para a moça. Agora, certamente não é vinculando uma eventual saída ou uma eventual satisfação sexual para poder justificar ali uma melhora no seu trabalho. Aí é claro que não, tranquilamente, um assédio sexual. O sujeito chega e diz, vai fazer o que na sexta? Na sexta eu vou para o cinema. Se não tiver nada para fazer, você me dá um toque, que aí eu vou. Até aí não há um problema nenhum. A questão é constranger com o intuito, a intenção, a finalidade de você obter uma vantagem de natureza sexual. Eu sou o chefe. É claro que ela vai acabar cedendo. E o curioso também, existem decisões de tribunais superiores, que professor universitário, isso também é dividido, mas majoritariamente, ainda está um pouquinho majoritário, professor de faculdade, professor de escola, embora no primeiro momento não tenha ali uma excedência em relação ao seu aluno, mas ele pode manipular ali uma nota, ele poderia manipular uma presença, uma nota de um trabalho, por exemplo. Tem alguns tribunais que estão entendendo a questão ali do professor, uma possibilidade ali de ser incurso no assédio sexual, tá? Detenção de 1 a 2 anos, a pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então são crimes aqui bem tranquilos para vocês perceberem, trabalharem. Normalmente, na área de segurança pública, ela vem letra de lei, salvo quando nós temos uma prova para delegado, por exemplo, vem a segunda fase, promotor, uma segunda fase, aí já dá um caso contextualizado para ali no caso concreto você começar a trabalhar, tá? Ou com assédio sexual, ou com estupro, dentro desses crimes ali, para ver exatamente qual se encaixa dentro daquele caso concreto. Caros amigos, eu espero ter ajudado vocês a compreender esses 4 crimes, crimes contra a dignidade sexual, e já no próximo bloco nós continuamos com esse bom estudo do direito penal. Sai daí não, até mais.